Olá, sejam bem-vindos a mais um FB Experience Podcast. E hoje estou trazendo duas pessoas ilustres que eu gosto muito, né? O Daniel Figueiredo, ortopedista e médico do esporte, e a Ana Venturi, que é nutricionista, um casal, né? E que tem uma experiência em comum aí na questão pessoal, afetiva, óbvio, e na questão profissional, que são dois dos nossos convidados da participação do livro que a gente está estruturando, ligado às questões de estrutura emocional e equilíbrio emocional, vários temas, né, que a gente está trazendo, e são responsáveis por um capítulo, e a gente vai falar um pouco hoje, tanto para conhecer eles e um pouco do tema. Obrigado pela presença, por terem vindo e aceito o convite. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Felipe. Foi uma honra ser convidado para ser um dos coautores do capítulo desse livro, que está sensacional. Eu vi ali os temas e estar aqui conversando hoje sobre esse tema, né, que é saúde mental, atividade física, nutrição, vai ser muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Tem muita coisa, né? Para quem não sabe, o Daniel é meu parceiro aí a gente tem um grupo de viagem de cicloturismo, então a gente já se conhece há mais tempo aí, de perto, porque são 15, 20 dias de pedal, que a gente conversa pra caramba, dá muita risada, e então foi um dos motivos que eu convidei ele, que eu sei do envolvimento e da atenção e da vontade dele pelo esporte, né? E a Ana, ele já comentava muito também nas viagens, né, com relação ao trabalho dela e o interesse dela na área também da atividade física e da nutrição, né? Então, como é que tu tem visto isso? Começar pelo Daniel, talvez, e, enfim, vocês vão... a questão da atividade física, Daniel, né, eu não sei, é uma área médica, né, você fez uma especialização, uma subespecialidade, né, e como é que tem sido, assim, até a medicina levado em consideração o esporte, né, que a gente vê como algo saudável, mas que também é um potencial causador de muito problema médico, inclusive, né? Como é que tem sido a trajetória da medicina de estudo, de atenção nessa área, né? Então, eu sou ortopedista, né? Eu tenho uma especialidade em trauma, cirurgia do joelho, só aí já envolve muita parte de saúde mental, né? No consultório, pessoas lidando com lesões, incapacitantes, sequelas, né? Então isso traz muita experiência para a gente de saber abordar não só a doença, mas o sentimento da pessoa também. E eu também sou médico do esporte, é uma especialidade médica que, para você ter esse título de médico do esporte, você tem uma longa trajetória ali de ou residência médica ou pós-graduação, com tempo atuando, existe prova, né? Então eu atuo nessas duas partes, que é ortopedia e medicina esportiva, né? E como é que está, né, a relação do esporte com a saúde mental? É bem isso, né? O esporte ele pode ser uma ferramenta terapêutica e trazer só benefícios, mesmo de pegar uma pessoa que tem ali uma obesidade, uma hipertensão, uma síndrome metabólica, e você transformar a vida dessa pessoa em algo melhor. Aí está o esporte com o seu benefício, que eu acredito que é a maioria, é o que o esporte faz, mas começou a aparecer problema também de saúde mental, por exemplo, uma angústia por resultados, os profissionais hoje estão muito envolvidos com a parte de psiquiatria e psicologia para obter resultados, porque as exigências são muitas, o grau de dedicação, a abdicação da vida pessoal, cobranças, dinheiro, patrocínio, e aí começou a aparecer depressão, overtraining, burnout, tudo isso agora, né? E não falando em atleta profissional, o amador também, né?
A gente estava conversando informalmente aqui antes sobre essa coisa de hoje mídia social e triatlon e maratona e todo mundo querendo meio que aparecer com o esporte e não tá com aquela essência do benefício do esporte, né? Ou as pessoas que estão exagerando um pouco na quantidade, no volume, na intensidade, pensando que isso pode ser só benéfico, mas não é bem assim. A ideia até inicial do livro, né, que é trazer diversos temas que o esporte e a nutrição são pilares importantes, essenciais, né? E isso é a importância até de reforçar, né, que a gente sempre tem que trabalhar em conjunto para, né, para ter a maior conquista possível para o paciente, porque não é fácil numa simples orientação conseguir a adesão, mas o que com certeza na vida de atleta é o que a ideia do livro foi no sentido das vidas das pessoas de modo geral, né? Que a estrutura emocional de cada um é diferente, né? O que tem relevância para mim, para você é outra, para ela é outra, né? No dia a dia, que fazem parte do teu equilíbrio emocional. E acredito eu que a pessoa indo para um caminho de atleta, né? Num nível de exigência de atleta, e aí com um nível também junto, né, muitas vezes de cobrança mídia, de torcida, né, outras coisas, né, é fácil de ter um desequilíbrio, porque são coisas que as pessoas muitas vezes nem param para pensar, né, que a estrutura emocional, vários fatores estão ligados a isso, né, é a parte física, a parte nutricional, a parte mental, então muitas vezes declina, desloca muito para atividade física, e às vezes deixa de lado vários fatores da vida particular, né? Questão que a gente conversou antes, né? Como filhos, muitas vezes, trabalho, às vezes deixa a coisa desestruturada em outras coisas e que o preço pode vir pela frente. Né? Com certeza, né? Hoje, uma consulta de medicina esportiva, você tem que falar de esporte, mas no final, se você estiver diante de um atleta, você tem que perguntar para ele, mas você está feliz? Você está praticando essa atividade física? Você está feliz? Você está sendo cobrado? Né? Você está cansado mentalmente ou não? Né? Porque nem sempre o esporte vai te trazer esse benefício, né? E a gente sabe hoje que, por exemplo, num nível alto, né, nós estamos falando de atletas olímpicos, profissionais, o que vai fazer a diferença, às vezes, entre o campeão e o segundo, terceiro, quarto, é a cabeça. Né? Então, eu falei no livro alguns exemplos, né, eu acho que eu vou mencionar aqui que vai ser interessante também, da Simone Biles, né, que ela numa Olimpíada, ela se retirou, né, com evidentes sinais de mente perturbada ali, né, ela não estava conseguindo ter o controle dos saltos dela, né, e tratou, né, com um psiquiatra, com um psicólogo, fez sessões, incluiu na rotina dela algo que não tinha, que era realmente para autocontrole, né? E voltou agora de forma esplêndida aí, né? E ganhando ouro, foi a melhor atleta. Tivemos também a Rebeca, né, que estava junto dela ali, mas não podemos esquecer. Mas é um sinal claro de que ela precisava do trabalho mental, não só do físico. E o quanto que teve de repercussão das pessoas, mas agora, fraquejando, né? De não ter a noção de quanta coisa está envolvida para aquele momento ter um resultado bem... E temos vários exemplos, né? O Ronaldo na Copa, que teve a convulsão, aquilo foi saúde mental, né? O Ítalo, que eu achei muito legal, o surfista Ítalo, quando ele foi entrevistado, quando ele conseguiu a vaga para a final e perguntaram para ele, Ítalo, medalha de prata garantida, né? E ele olhou para a repórter meio que reprimindo, falou, não, prata não, eu vim para buscar o ouro. Né? Então essa postura de campeão, de enfrentamento, de positivismo, aí deu no que deu, né? Ele Sim. foi e ganhou. Né? Então são muitos exemplos, né, do quanto a mente influencia no resultado final de um atleta profissional. Né? Sim. E ter o entendimento, porque tem muita coisa que está indiretamente relacionada, né?
Então, tem fatores cognitivos e que estão ligados ao estresse do momento, mas muitas coisas deixadas de lado, né? Contexto familiar, filhos, uma questão empresarial, né? Algum relacionamento conflituoso com, né? Com, como é que é o nome das pessoas que gerenciam a trajetória do esporte ali da pessoa. Um exemplo, né? Equipe técnica. São fatores que, mal resolvidos muitas vezes, né, noites mal dormidas, são desencadeantes sutis e que vão interferir. Às vezes a pessoa ali não vai conseguir, né, nem entende direito o porquê. Por isso também de se pensar, né, que para ter um alto desempenho é importante ter uma assessoria que consiga olhar de fora, né, que aí entra a parte nutricional, com certeza. E até falando nas pessoas que não são atletas, né, são praticantes de atividade física e querem iniciar uma atividade física também, o quanto é importante ter essa boa saúde mental. Porque muitas vezes, como eu sou educadora física também, eu tenho essa experiência de atender todo tipo de pessoa que vem me procurar. Então, nós temos situações desde de pessoas que foram obrigadas, né, através de médicos, de exames, da preocupação que a atividade física precisa para tratar tal tipo de doença que tenha ou que possa vir a ter. E pessoas que, por vontade própria, também querem iniciar uma nova prática esportiva, seja a academia, seja a corrida. Então, pessoas que querem iniciar a ter essa vida saudável, iniciar com uma alimentação saudável, enfim, exercício. Então, essa questão de gerenciar tudo é muito importante, porque essas pessoas, muitas delas, elas têm esse tempo de ir para academia, de fazer atividade, mas envolve muitas coisas além disso. Então, envolve todo o gerenciar da sua rotina para isso, né? Como é que funciona do meu trabalho, eu vou para academia, como é que eu vou fazer, eu tenho que passar em casa, eu tenho que buscar o meu filho, e sim, são tantos, às vezes, obstáculos que a pessoa precisa passar para ir para a academia, que a gente tem que valorizar bastante, tem que incentivar bastante essa questão também, né? O quanto é importante e o quanto a gente tem que valorizar e cuidar dessas pessoas para elas não se desmotivarem, porque muitas delas às vezes chegam na metade do caminho, às vezes não chega a ver resultados ou são muito imediatistas, né? Que hoje nós somos muito imediatistas. Sim. E acabam por desistir, né, desses novos hábitos de alimentação e atividade física, e muitas delas também criam um bloqueio que desistem completamente e não querem mais isso, enfim. Então, são dois tipos de públicos que a gente tem que prestar muita atenção e ter muito carinho em relação a isso também. E o quanto que é individualizado, né? Que, por exemplo, a minha rotina é de um jeito, a tua é de outra. Então, conseguir colocar algo que no começo também é um estresse, né? Até você ter o prazer do exercício, e hoje, né, você falou do imediatismo, né? Os celulares contribuem muito para esse prazer imediato. Então, você ter querer o resultado, mas não ter muito cálculo do tempo que isso leva, né? E já tendo que lidar com o sofrimento inicial ali, do estresse do início da atividade física, até que isso entre na rotina, né? Isso. E como você falou dessa questão de redes sociais e internet, as pessoas, elas se julgam e se comparam muito. Então, essa questão do imediatismo também é por querer conquistar o corpo da pessoa que ela segue, enfim, tentar se comparar, sendo que são coisas que não podem ser comparadas em relação à rotina, em relação a gente não sabe como que é a vida dessa pessoa também. Então, essa questão das pessoas se compararem, terem como referência blogueiras, outras pessoas que estão na internet, gera também muito uma frustração e também contribui para desistir da tão importância que é a atividade física. E esse é o exemplo, né? Que você pode mostrar certinho lá o que é para você, né? Profissionalmente vocês devem ver isso, né? Na condução, né? Como educadora física, por exemplo, que você tem que ir entendendo o perfil da pessoa para conseguir inserir a tua prática ali, né? Não é um jeito padrão. Então, essa visão de rede social
já a gente reforça aqui, né, que só por as pessoas serem diferentes não é um padrão, você tem que, e aí a intenção do livro, uma das coisas que é, claro, que as pessoas tenham um maior autoconhecimento, quanto melhor tiverem, mais vão conseguir aproveitar também o livro, e esse tipo de coisa vai conseguir ter uma facilidade maior de entrar na vida das pessoas, né? Mas de entender isso, que são coisas, né, às vezes, se eu não entendo a resistência de mudanças ou a necessidade de organização da rotina para conseguir colocar em prática, né, mudanças, por exemplo, hoje é de manhã, né, outro dia é tarde, hoje eu não posso, são coisas que tendem a barrar e a dar uma resistência maior que facilmente para perder o... É o nosso grande objetivo, né? Que o livro traga esse autoconhecimento e fazer com que a pessoa reflita no que ela está precisando, o como ela vai encaixar as coisas, sem ter objeções ou coisas externas que possam atrapalhar. Então essa questão de autoconhecimento vai ajudar muito, vai agregar muito e vai mudar a vida das pessoas, com certeza. Esse novo olhar, novo cuidado e carinho, né, com você. Sim, eu falo que é uma visão de neutralidade sem viés nenhum, né? Eu sempre falo justamente, né, o que é importante para mim e para você tem uma importância diferente ou não tem importância, e é essa dificuldade muitas vezes dessa parte empática, talvez até, né, de é um preguiçoso, não faz atividade física, né? Às vezes as pessoas acham que falta força de vontade, que falta, enfim, julgam, né, a gente. E não é só questão disso, a gente não precisa só de força de vontade, a gente precisa de muito mais. E nós temos bloqueios que impedem isso. A gente tem que conhecer que bloqueios que são esses, como a gente pode tratar a raiz desse problema, né? Que lá na atividade física, esse bloqueio de não querer começar ou desistir, muitas vezes tem alguma questão a ser tratada na base para a gente conseguir melhorar o nosso grande objetivo final. Esse exemplo da BIOS que tu deu, né? Se a gente for ver, é um nível de maturidade absurda, né? Porque é um perfil de atleta com uma exigência gigantesca de autocobrança e de cobrança dela também. E justo na hora que tá ali, né? Ela ter a sabedoria de ela pode se machucar também. Ela trouxe muita coisa interessante assim sobre essa parte mental, né? Ficou bem legal ali a câmera focando nela nessa última Olimpíada de Paris, né? Ela antes de fazer um salto, ela se repetia, né? Eu já fiz isso várias vezes, eu vou conseguir, eu vou fazer, né? Então assim, mental, total, ela sabe fazer, né? E ficou muito legal. Aí eu queria fazer um parênteses aqui. A gente estava conversando sobre essa adesão à atividade física, cobrança, né? Então, assim, eu vejo hoje essa influência de mídia social. Muitas vezes a pessoa quer praticar uma atividade física, concluir uma prova para mostrar e não para ela. Fazer Isso, para mostrar medalha, para mostrar chegando, mas não para ela, né? Então, que pode até também, né? Mas de valorizar a importância que tem para ela. Isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado hoje a abordagem de um paciente, né? Não, para que você quer fazer isso, né? Você não acha que você precisa ir com mais calma, amadurecendo mais ali para hoje o maior público é o corredor, né? A corrida de rua eu adoro, assim, tá sendo o esporte um dos mais praticados do mundo hoje. E a gente vê isso. Você é atleta também, né? Eu gosto de correr, eu sou corredor. E aí a gente vê isso, né? Tem dois perfis de atletas, de pessoas, né? Praticantes de atividade física. Aquele que incorporou a atividade física na vida dele, então ele gosta de treinar. Se ele não treina 5 vezes por semana, não tem problema, ele sabe que está incorporado na vida dele, ele sempre vai ser um praticante de atividade física. Uma semana deu uma vez, outra semana deu 4, outra deu 3, ele é um atleta, ele está incorporado. E aquele que quer ir lá
ele fez uma prova de 5 km hoje, mês que vem é 10 km, em 6 meses é 21, mas ele quer fazer uma maratona para mostrar a medalha da maratona. Então, esse tem que tomar cuidado. É ali que vai aparecer problema. Problema físico, estrutural, lesão e mental. É a pessoa que às vezes vai ter problema familiar, que vai começar mudou muito rápido o estilo de vida e às vezes não fica tão presente, ele entra naquela paranoia de buscar um resultado e ser igual ao outro. Viver então, só isso também. Então uma grande dica que a gente dá é de progredir lentamente no esporte, né? Então progrida devagar. Buscar, que eu acho essencial, né? Buscar apoio emocional, né? Também emocional sim. E de orientação da mesma forma nutricional, né? Sim, então assim a atividade física ela é feita de fases, né? Então vai ter uma fase ali que eu vou estar mais tranquilo no trabalho, vou intensificar ali. Agora, tá corrido? Não, calma aí, o que é prioridade para mim? Então mantenha a atividade física sempre ali, com cuidado com o corpo, mas muito cuidado para ela não estar atrapalhando as coisas básicas da sua vida. O cotidiano familiar, a noite bem dormida. Às vezes você tem que trabalhar um pouco mais ali, tem um projeto, uma coisa que você tem que se dedicar mais, não deixa a atividade física atrapalhar aquilo também. Então, vai progredindo devagar, saiba que a atividade física é feita de fases e para isso incorporar na sua vida, né? Eu sou um atleta amador, sempre vou estar praticando atividade física. A gente estava comentando antes de gravar aqui, né, que vocês estão com a filha de... um filhinho de 1 ano e 7 meses, né? E eu tenho uma de 11, mas já passei por essa fase inicial também. E a questão da gestão, né? O Daniel é médico, a gente tem trabalho, né? Vocês, então, de entender a gestão do tempo, né? Do processo do que a gente está vivendo, que no momento que um filho nasce, o filho demanda atenção, não tem autonomia nenhuma. Então, é uma fase importante em que daí tem que ter o discernimento, né? Então, vou reduzir a atividade física, cuidar para os gastos financeiros, talvez não serem tão intensos para eu não ter que trabalhar tanto e estar tanto tempo ausente, e que é essencial para o processo de desenvolvimento do filho, para ele ir conquistando a autonomia dele, que daí você vai naturalmente você tem que retomando... saber ver quais são as prioridades, né? Eu gostaria muito, né, de estar praticando atividade física todos os dias, né? Às vezes não dá. Então, agora, não se culpe porque não dá também. Porque eu engordei um pouquinho, porque... Não, calma, a fase não é essa. O que eu acho que não pode é se descuidar. Né? Que é um exemplo, por exemplo, que você falou, né, do 5 para o 21, 42, né? Estamos tendo um problemão, essa progressão está sendo muito rápida na população. E aí a pessoa às vezes não tem esse discernimento e aí não quer sair, por exemplo, do 42 e esse monte de coisas às vezes acontecendo na vida e deixa tudo para trás, né? Ou vai para uma maratona, né? E não está dormindo, não está comendo, não está fazendo um alongamento, está correndo ali 4 vezes por semana no sufoco, na madrugada, isso não é saudável. Era para ser tão prazeroso, né? Sim, virou estresse. Aí, de repente, ele está sendo influenciado porque ele vê, né, nas mídias sociais, né, essa coisa de aparecer praticando atividade física, aparecer com a medalha, né? Cuidado. Pratique atividade física sabendo que aquilo ali está sendo prazeroso. Um fator importante também que eu observo assim, é a questão que hoje tenho, né, todas as áreas assim, tem um fator muito importante, legal, de a gente ter acesso a muita informação, mas também da prática com orientação, né? Sim. A importância de, tipo, eu sigo uma pessoa lá que eu admiro e tal, e eu vou fazer que nem ele. E não é, as etapas, e aí que propicia esse tipo de coisa de desandar da pessoa ficar como se fosse viciada no exercício. Sim. Só que é uma coisa que eu falo, a gente não, na psiquiatria, a gente não vai considerar isso como doença, pelo contrário. Né? Não, o excesso talvez fique na linha da psicologia, né? A não ser que o problema venha pra gente decorrente do contexto que traga isso como problema, mas em geral fica na psicologia antes, né? Mas essa visão de
sem um norte assim de referencial de quem já tem prática e referência de ter essa orientação sabendo identificar as características da pessoa, né? E vai meio que autodidata, tipo, vou comendo isso porque na internet lá falaram, né, a minha nutrição é desse jeito, eu vou suplementar desse jeito porque tal cara que eu admiro, eu acho legal, ou porque eu li essa coisa aqui, eu acho que faz sentido. Isso aí assim, a gente tem que ter o princípio da individualidade. Cada pessoa, cada corpo é um corpo, né? Hoje, um esporte muito praticado é a musculação, né? É uma musculação muito também voltada para a estética, né? Que a gente vê principalmente adultos jovens e jovens, né? E aí é outro problema que a medicina esportiva enfrenta, né? Que é a influência, às vezes, de pessoas não profissionais que têm notoriedade naquele esporte, que têm uma visão de mídias sociais, influenciando de forma direta o praticante, sendo que tem ali na academia um profissional que está parado ali, querendo treinar ele, e que às vezes está sendo menosprezado. Sim. Né? Então, eu acho que isso pode ser um grande problema de achar que você sabe treinar, sabe comer, influenciado por uma pessoa que não te viu, que não te conhece. Sim. Então, assim, você tem que usar a equipe. Você tem que ter o seu profissional de educação física, o seu nutricionista, e qualquer academia é lei, tem que ter um profissional de educação física lá dentro, prescrevendo atividade física. E muita gente tem vergonha, né? E assim que se garante resultados. Isso. Tá? Eu já peguei várias situações, né, que é esse deslocamento para o excesso da atividade por conta própria e por achismo. Né? Então, um dos fatores, né, que entra muito, talvez nessa área da musculação, óbvio que eu não estou generalizando aqui, mas um dos pontos entra muitas vezes a questão de autoestima. Então eu tenho que demonstrar algo para os outros porque internamente eu não me sinto. E aí nisso aí isso pode virar uma demanda incessante, né? Sim. Porque aí entra também por acesso fácil, óbvio que sem orientação, questão de bomba, né? Uso para esse tipo de coisa. O caminho mais rápido. O caminho rápido, né? E que a pessoa vai tendo um ganho de autoestima superficial, mas de acordo com o tamanho, e que a autoavaliação do tamanho em si é prejudicada, né? E aí muitas vezes vai tendo um aumento, incremento de uso de anabolizante também, sem orientação nenhuma, né? Por ter a percepção ali de que até tem a questão do meio, né? Da socialização numa área dessas assim, que acabam um olhando o resultado do outro. E até fazendo uma associação, muitas pessoas influenciadas por influencers, né? Decidem que eu quero entrar então para academia porque não estou pensando muito na minha saúde, estou pensando na minha estética. E acho que por conta própria pode fazer isso, sendo que a gente precisa muito de uma equipe, né? Sim. Tanto da parte multidisciplinar, profissional, quanto da parte de apoio de famílias, de amigo, na questão de trabalho. Aí a pessoa pega e chega, se matricula, né? Vai lá, compra a sua roupa, quer começar a malhar, a treinar. Chega lá na academia, vê aquele montaréu de equipamentos, eu não sei usar nada, eu não quero procurar o educador físico que está lá para me ajudar, que é o trabalho dele, né? Sim. Que ele está esperando por isso. E aí a pessoa se vê não sabendo o que fazer, não querendo pedir ajuda, achando que não precisa, que vai, né? Às vezes eu até olho como é que é o exercício lá na internet, mas vou chegar lá e vou fazer tudo errado, posso me machucar também, e acabo por desistir de novo, porque não vou fazer, não é pra mim, não vou voltar nunca mais pra academia. Deixar claro que a gente não tá dizendo que qualquer atividade física tem que ter todo esse arsenal. Não precisa. Não precisa. Começa devagar, né? Comece devagar. Mas vá sabendo que você não sabe tudo, a gente não sabe se autoavaliar, então eu falo que você não tem como se atender, né? Tem que tomar esse cuidado de que achar que o que foi feito por outra pessoa vai valer para você. Né? Então, assim, atividade física, obviamente, ela vai ser saudável na dose correta. Né? Então,
o grande medo que a gente vê é que essas influências podem trazer essa dose errada, né? O volume, a intensidade, a execução errada, né? Então, e eu acho que assim, uma academia, por exemplo, tá fácil o acesso. Tem em todo o bairro e toda academia tem profissional de educação física que qualquer dúvida vai lá e conversa com ele. Eles estão disponíveis, né? Então vamos usar mais esse recurso. Sim. Vamos usar mais. A nutrição já é mais difícil, não está tão disponível. Você tem que ir lá e marcar uma consulta com um nutricionista. Mas é fundamental. A gente tem uma frase que eu acho que é a seguinte, ó. Se você investir num profissional de educação física, investir num nutricionista por um tempo, que seja de 1 ou 2 anos, você adquire conceitos, né, que vão te trazer saúde a longo prazo, assim, de cuidados. Saber comer, saber treinar. Então, para quem puder, tem muita gente, faça isso, tá? Ali você está evitando diabetes, hipertensão, colesterol alto, tudo, né? Então, envolver esses dois profissionais como um investimento para a sua saúde, aí a gente não pode esquecer também da parte mental, né? E fazer isso de forma feliz, alegre, suave, progredindo. Esse é o maior investimento, eu acho que uma pessoa pode fazer para ela. De ter, que aí você acaba conquistando a sabedoria, eu digo que é a maturidade, de enxergar os momentos que eu preciso disso, né? Sim. Se eu tenho uma experiência, eu sei o que, né, quais que são os pontos que tu me acrescenta, que você, né, contribui, né? Putz, agora eu acho que eu preciso ir lá, né? E ter o discernimento, a sabedoria das etapas também que precisa dessa recorrência, né? A partir do momento que a pessoa tem esse autocuidado, conhecimento se torna autonomia. Isso. Né? Isso faz com que ela não possa tomar suas próprias decisões sem ter influências externas, né? Então, eu digo que o conhecimento é autonomia. Eu tinha um professor em Porto Alegre lá, que eu tenho a formação junto com psicoterapia da psiquiatria, né? E ele sempre falava, tratamento em psiquiatria ou psicologia é investimento. Sim. E na área de vocês a mesma coisa, né? Com certeza. É investimento. Você não pode ver como, estou indo porque tem uma doença. Não. Quanto maior o teu autoconhecimento, maior os ajustes da tua rotina, melhor a tua qualidade de vida, melhor vai sendo o desenvolvimento, né? Escolhas melhores, qualidade de vida melhor, né? Então, naturalmente, pensando em investimento, talvez que venha em mente a questão financeira, a gente vai naturalmente ter gastos menores, escolhas melhores, né? E o processo vai começando a se tornar leve, né? Não um fardo. E aí que entrou a questão do equilíbrio que a gente tá falando da questão do livro ali, que a ideia é que, né, por exemplo, se algum ponto que vocês falaram lá no capítulo de vocês der algum start, que nem que seja para a pessoa começar a aprofundar mais, ir atrás de mais conteúdo, saber mais. Né? E a gente fala de estratégias, né? Claro que a pessoa sempre vai identificar o que cabe na vida dela e o que não cabe. Mas são estratégias que às vezes as pessoas param e pensam, poxa, isso aí poderia me ajudar. Né? E eu nem imaginaria que tal estratégia, atividade que eu fizesse poderia ajudar, né, na questão da minha alimentação, ou na questão de eu começar uma prática de atividade física. Então, acho que o livro tem muito a agregar, a fazer a pessoa olhar com outros olhos, né? Abrir o leque, abrir, né, a mente para essas possibilidades, e com o conteúdo começar a se identificar e ver que realmente ela pode melhorar com outras maneiras do que ela pensava que não conseguiria. Então, isso é nós nos atentamos nesse capítulo a de repente trazer uma mensagem, uma dica, né? Não só sobre falar sobre o tema, né? Sim. Então, para quem puder, adquira, que ali tem umas dicas interessantes ali, né? De conciliar ali atividade física, nutrição e saúde mental, né? Bem interessante ali essas dicas, né? Além de informações, dicas na prática mesmo, como a gente pode incorporar. Sim. E, Daniel, só puxando um pouquinho
a tua experiência da parte ortopédica, né? Uhum. Que aí a gente vai para um lado um pouquinho mais de doença, Sim. né? De trauma mesmo, né? Uhum. Fugindo um pouco do esporte. Como é que você vê essa questão, sabe? Né? Tu é colega médico, sabe que a medicina já vem historicamente, aos poucos, está começando a entrar a percepção da importância da saúde mental, Uhum. seja, né, o impacto que tem, né, quando fica questão disfuncional, mas Sim. também para recuperação e tal, a resposta do organismo. Sim. Como é que tu tem visto isso e tu Ah, identifica essa... eu acho assim, é fundamental, tá? Hoje, eu perante uma lesão, eu não posso pensar ali no anti-inflamatório, analgésico, gelo, fisioterapia, de forma alguma, tá? Às vezes isso tudo é feito, mas se a pessoa tiver depressiva, ela vai continuar tendo dor, né? Hoje a gente valoriza muito a dor neuropática, né? Que então assim, eu tenho muito paciente, eu estou diante dele e você olha a queixa dele é muito grande, a incapacitação é muito grande, mas a estrutura não está tão lesada para trazer tanto sintoma, né? Sim. A gente tem um exemplo clássico aí que é a fibromialgia, né? Então a fibromialgia, o paciente ele tem dores intensas, ele tem dor mesmo, ele não está inventando, ele tem dores, né? Articulares, musculares, né? E os exames não apontam ali uma estrutura rompida, algo grave que precisa operar. Então é puramente mental. A gente tem que inserir esse paciente não só ali no medicamento, mas também num tratamento com uma psicoterapia, o psiquiatra, é a droga às vezes da psiquiatria também, porque senão ele não vai parar de ter dor, a dor ortopédica, a dor física da articulação. Outro quesito que que a gente tem que valorizar muito também, são perfis diferentes de pacientes, né? Eu vou dar um exemplo para você de mundos diferentes, né? Primeiro, eu estou diante de uma pessoa de 12 anos de idade que quer ser jogador de futebol, está jogando futebol, está performando, é o melhor atacante do time e ele rompe o ligamento cruzado, né? Aí isso é um problema para essa criança, para essa família que às vezes estava depositando nessa criança o sucesso futuro, né? Que a gente não tem noção, ele não é só um ligamento cruzado rompido. Tem que tomar muito cuidado como abordá-lo. Uhum. E às vezes a gente tem que falar, ó, vem cá, o seu tratamento não é só esse, você precisa ir ali também na psiquiatria, na coisa e tal, porque senão a gente não vai colher, ele vai ter que ficar, às vezes 9 meses, 1 ano afastado da prática com performance, de jogar, ele vai estar só recuperando. Então se ele não tiver a família, muito preparado para essa trajetória, para devolvê-lo, a gente pode ter problema, né? Arrastar a resposta, Essa criança pode ter problemas graves, né? Pensamentos de desistência e de tudo mais. Então, esse é um perfil. O outro perfil, por exemplo, olha como que entra a saúde mental. Eu posso estar diante de um idoso, uma pessoa de 70 anos, que tem uma artrose no joelho, moderada, não é grave, eu não preciso colocar uma prótese nela, mas eu preciso que ela tenha uma adesão ao tratamento que não é só ali o anti-inflamatório analgésico. Eu tenho que colocar ela para ser mais ativa, eu tenho que fortalecer a musculatura dela. Às vezes é uma pessoa que nunca praticou atividade física, eu vou precisar que ela vá para uma academia, para um pilates. Né? Então não é só pegar a receita e ao profissional de educação física, solicito fortalecimento do quadríceps, do glúteo e alongamento. Você vai ter que conversar, você vai ter que convencer, você vai ter que motivar. A repercussão que isso vai ter, né? Exatamente. E do que se trata, né? Num todo. Então, assim, hoje a minha consulta, eu me dedico muito tempo em formando vínculo, conversando com o paciente, convencendo, porque é ali que vai trazer o sucesso do tratamento. Não é só entregar os papéis e tchau, volta em 2 meses. Não, vem cá, e aí? Por que você não conseguiu fazer atividade física? Por quê? Ah, não gosto por quê? Tá, é ali que vai trazer o sucesso. Porque se essa pessoa de 70 anos
aos pouquinho, tá? Emagrecer, se fortalecer, aquela articulação se toma, aquele joelho com artrose vai receber menos carga e vai estar mais forte, vai diminuir a dor dela. Não é só o remédio. Então, o que você falou, a medicina hoje, a parte mental, acho que está em todas as disciplinas. Todas, né? Reumatologia. Então, o cardiologista, como é que ele vai tratar uma hipertensão? Vai ter que entrar o esporte e indiretamente vai ter que entrar a motivação para o esporte, a aderência. Né? Então ele tem que saber cuidar disso também. Tem que ter essa visão para não ir para o excesso que a gente pode produzir heterogenia, né? De não entender isso, né? Porque tanto um exemplo, né, de paciente atleta que grande parte da estrutura emocional e de o manejo talvez da ansiedade do dia a dia dele está na grande carga de atividade física que ele faz. Se dá uma situação que ele paralisa, para onde que vai isso, né? É um modo diário de compensação que o cérebro vem tendo e ele não muda de uma hora para outra, né? Não. Então acaba precisando um suporte se ele fica imobilizado, né? Precisa de uma cirurgia repentina, né? Sim. E aí a questão da dor, o nível, isso é importante. A fibromialgia é o melhor exemplo, mas uma situação dessa de um joelho em fase de recuperação, né? Qualquer sintoma físico recorrente gera estresse emocional, que aumenta a ansiedade, pode evoluir para depressão, que aumenta a percepção de dor, né? Então, se eu não tenho, se chega num ponto de desestabilizar, né, na questão emocional e está tratando dor, e tem que ter as duas coisas, né? Eu tenho que tratar o emocional para reduzir, nem tanto para dar estrutura para lidar só com a dor, porque se a gente não faz isso, aí pode começar a ter problema de ficar super indicando analgesia, né? Remédios mais fortes e que não vão fazer diferença. O paciente não tem melhora do estado mental, emocional suficiente só com analgesia, porque se ele está com estresse, né, e fatores de ansiedade, depressão, ele está com outras áreas cerebrais já comprometidas e não só a analgesia da dor local ali vai ser suficiente, né? Hoje a gente conhece muito o papel mesmo de neurotransmissores, né, e não só ali de citocinas inflamatórias ali atuando, né, tá no processo de reparo. E voltando um pouquinho, né, a gente também vai falar no livro a questão de valorizar a musculatura, né. Então, o músculo hoje, ele tem sido visto como um modulador de várias coisas no seu corpo, né? Então, vou dar um exemplo, né? A musculatura que foi submetida a um esforço, tipo uma musculação, ela vai liberar várias mensagens para esse corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, ela vai dormir mais cansada, ela vai dormir melhor. E se ela dormiu bem, ela vai acordar melhor. Aí ela vai estar mais motivada, né? E quem modulou tudo isso foi às vezes aquele músculo que fez atividade física naquele dia, que cansou, que relaxou adequadamente, que recebeu a nutrição adequadamente, e o outro dia dela vai ser melhor. Possibilitou a reparação do sono. Exatamente. A cognição, desempenho. Então, assim, esse músculo como modulador, né, de várias funções no corpo, né? A gente fala que o músculo hoje ele é uma glândula, né? Ele norteia, né, toda a parte hormonal, toda a parte, às vezes até... Quantas pessoas aqui não falam, correr é minha terapia? É um músculo atuando ali, né, liberando várias substâncias, consumindo e liberando várias substâncias que vão trazer um efeito no cérebro dessa pessoa, né? Então, hoje a gente considera o músculo um grande maestro, né, ali do que vai acontecer com essa pessoa, né? No idoso a gente vê muita questão da sarcopenia, né? Vai perdendo musculatura, a pessoa vai ficando cada vez mais dolorosa, incapaz, depressiva. Reduz mobilidade, autonomia, né? Cognição vai sendo prejudicada. Trata o músculo dessa pessoa da forma correta,
dá o nutriente para ele e dá o treinamento para ele. Você cria outra pessoa. Né? De ter a visão temporal, né? Do mesmo jeito que eu falei ali da visão com filhos, né? A gente tem uma projeção de aposentadoria, de cuidado financeiro, né? A questão da musculatura é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Cuidado ao longo da vida. Exatamente. Então, e é difícil a questão do envelhecimento, né? Uhum. Que a gente não está preparado, que é tão longe, a gente não tem essa visão subjetiva da distância. Mas que também já está fazendo parte do equilíbrio atual, né? Uma boa poupança que você pode ter para o seu futuro é musculatura forte. Né? E a gente pode começar desde já, né? Então essa questão do exercício, do manejo do peso, atividade física com a nutrição, como você falou, a gente pensa muito no agora, né? No curto e médio prazo, não pensa lá na frente. Não pensa, às vezes, que eu me cuidar agora, eu vou ser um idoso, que eu não vou ser obeso. Então, o que pode acontecer? Se eu não me cuidar agora, eu posso ser um idoso obeso, eu posso ser dependente de outras pessoas, então eu não vou ter a minha autonomia. E a gente não quer que seja assim, a gente não quer acabar dependendo de outras pessoas, de filhos, de cuidadores, enfim, para fazer tarefas para mim que se eu tivesse me cuidado um pouquinho lá atrás, eu teria mais vitalidade, né? Eu conseguiria correr mais com o meu neto, né? Pegar o meu neto no colo, não precisar de outras pessoas para levantar de uma cadeira, para ir no banheiro, enfim, então é muito importante. Sim. Isso. Eu não lembro qual que era o estudo que eu achei bem interessante, assim, mostrando que os últimos anos de vida, não me lembro quantos % dos últimos anos de vida, é uma fase que o gasto financeiro se torna astronômico se não tendo cuidado. Então, às vezes, a pessoa passa a vida inteira querendo, no final ali, pode derreter um baita patrimônio para um tratamento só focado no financeiro. Exatamente. E às vezes a vida toda de lado sem ter a importância do equilíbrio, né? Problema com filhos, o envelhecimento que os filhos não querem saber do pai. Então, para ver quanto a gente tem que pensar em várias coisas que estão acontecendo o tempo todo, né? Quem é profissional autônomo, como nós médicos, né? Sim. O médico a gente vê muito claro isso, né? A gente vai querendo criar uma vida de um padrão alto, né? Obtendo uma casa melhor, um carro melhor, viagens melhores, só que a gente tem que tomar muito cuidado para isso não estar diminuindo o seu tempo de qualidade familiar, pessoal, ou atrapalhando a qualidade do seu corpo, porque tempo vai ser dinheiro, né? Então, se eu ficar mais no consultório, eu ganho mais, só que você poderia estar trocando aquele tempo no consultório, praticando uma atividade física ou estando em casa com a família. Só que você ia perder dinheiro. Gastando diferente. Isso. Só que e o futuro? Aí você ganhou, né? Porque você vai chegar melhor lá. Sim. Né? E o tempo não volta, né? O tempo ali com o filho, ele passou. Ou você tá ali, ou não tá. Então, essa coisa de... Hoje para algumas pessoas, a prática da atividade física custa caro. Sim. Financeiramente, porque ela tá, vamos falar assim, perdendo um tempo de produção. E eu acho que isso pega muita gente, porque aí ela opta por estar ali no tempo de produção, tá trabalhando. Só que tem que pensar nesse futuro. E tem que pensar até na própria produtividade dela ali. Porque se ela praticar atividade física, ela dormir bem, ela comer bem, ela vai render melhor. É onde a gente tem que conversar com alguns pacientes, às vezes. Né? Que, na verdade, às vezes é uma falsa percepção, né? De ser prejuízo por... você tende a ter naturalmente um desempenho melhor e maior de disposição e de desempenho de fazer as coisas, né, sem desprendimento talvez de tanto tempo ou tanto estresse. Então, se você faz pensando na qualidade do que você faz, você vai acessar um público diferente, ou vai ter um desempenho de fazer as mesmas coisas com um tempo com mais qualidade, sem começar e parar tantas vezes. Aquela frase de ganhar menos e viver melhor. Isso. Né? Então, é difícil aceitar isso, né? Colocar, às vezes, um nível abaixo de obtenção de bens físicos para investir
no que não é palpável, né? Que é a saúde as emoções, os momentos. Né? Que é o cuidado do conceito de felicidade, né? Para mim é só quando eu tiver conquistar tal bem material, por exemplo. Você direciona tudo para aquilo, mas tem várias coisas que a hora que você conquistou, você tá. E agora? E eu já vi tanto isso. Estar vivendo bem, né? Eu vi, a medicina esportiva traz isso, viu, Felipe? Porque eu sempre coloco a consulta de medicina esportiva como a última do dia. Porque eu saio da clínica, eu fecho a clínica, eu falo porque a gente conversa. E eu vi muito paciente que chegou ali e falou assim, doutor, eu mudei a minha vida depois que eu resolvi cuidar um pouco mais de mim, largar um pouco o meu trabalho, ganhar menos, dedicar a mim. E é evidente isso no consultório, tá? Esse paciente que consegue chegar nesse autoconhecimento de que às vezes ele tem que dar um passo para trás para pensar nele, para pensar no tempo dele e no descanso dele, né? E a psiquiatria às vezes atua muito ali também, né? Porque esse paciente ele precisou primeiro tratar o problema mental, as angústias, as cobranças, para chegar nessa conclusão que ele precisa diminuir. Muitas vezes os fatores de não pensar nisso que fizeram atropelar e passar muita coisa de burnout, de estresse. O mercado financeiro, que a pessoa tem que estar ligada ali em como que está a ação, né? Ele não pode desligar para perder o momento. Eu sempre falo, pacientes que vêm por burnout, 100% eu falo, você não vai voltar ao que era antes. Não tem que levar isso como... É um padrão de funcionar que já vinha disfuncional há muito tempo. Em geral, eu sempre investigo muito a trajetória, né, desde a infância, por trabalhar com a infância, mas todas as idades, né? Muitas vezes a gente vem com um padrão que a gente traz da infância, né, de modo de funcionar, que lá inserido no contexto familiar, era daquele jeito, mas saindo disso, dependendo, tem coisas que se tornam disfuncionais quando eu tenho a minha autonomia, só que eu não me dou conta. E aí muitas vezes eu replico isso no trabalho, e acaba sendo um excesso, porque parte da minha organização emocional que está ligado às coisas da infância, eu estou esperando do trabalho e fazendo cada vez mais para continuar tendo essa demanda, né? E o trabalho chega num ponto que você vai se atropelar ali. E o ponto da nutrição, ele é exatamente isso também. Então, às vezes as pessoas querem mudar hábitos, querem mudar a alimentação, só que são hábitos que elas têm há anos, são hábitos que elas adquiriram desde a infância. Tem registros então, afetivos. Isso, afetivos, como os seus pais se alimentavam, como você via que era, como você, com esse exemplo, você adquiriu que aquele padrão que tinha era o que você ia seguir pela tua vida. Então, às vezes as pessoas querem mudar as coisas tão rápidas, que são hábitos que vêm muitos anos, décadas, infância. Um exemplo interessante que eu vi esses dias tratando pacientes com alcoolismo, né? E o rapaz perdeu o pai com 3 anos de idade. Ele diz que tem 2 memórias. Uma delas eu não me lembro, mas a outra é o pai tomando cerveja e ele dobrando uma tampinha de cerveja, né? É uma das memórias que ele tem, e o pai falando alguma coisa tranquila ali com ele, orientando. Então um registro, e ele nem tinha se dado conta, né? Que, como eu lido com a parte dinâmica, eu interpretei ali na hora para ele, nunca me dei conta disso, né? Que ficou uma mensagem embutida. E a fixação de memória da gente se dá dessa forma, né? Através de sentimentos, sensações que a gente está tendo no momento. Por isso que a entrada do exercício fixa a hora que você está tendo o prazer e a sensação boa ali que ele está te trazendo, né? Sim. Então, é interessante entender que às vezes tem coisas lá no fundo, a dieta, por que é tão difícil, tem muito isso, né? Tanto de contexto familiar que é organizado, às vezes, por uma dieta excessiva. Antigamente, dependendo do perfil da origem, né, das famílias, o afetivo vem muito pela comida, né? Então, vou te agradar, vou tratar bem. Comida é comportamental, né? Dieta é comportamental, é tradição,
O nutricionista sabe disso, né? As dietas radicais, né? Elas não são sustentáveis. Esse negócio da pessoa assim, eu emagreci 10 quilos em 2, 3 meses. Depois ganhou 15. Isso é perigoso, né? Porque ele tem que vir se educando, né? Mantendo os hábitos que traz prazer para ele, que às vezes é um pouco calórico, mas mantendo e mudando as coisas de uma forma feliz, né? Para aquilo ali virar uma rotina, virar uma nova vida. E não um momento de emagrecimento, né? E ter essa boa relação com o teu corpo, né? Um pouco mais carinho e gentileza do que a questão de um fardo e uma batalha que eu tenho que traçar com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu peso, com a minha estética. Então a parte da alimentação ela acaba sendo um pouquinho mais desafiadora do que a atividade física, porque envolve muitas questões, desde de familiares antecedentes, até como é tua rotina familiar, o que você consegue colocar nela ou não, como é que eu consigo ir no mercado. Se eu vou no mercado com fome, eu tendo a comprar mais alimentos que são mais calóricos. Eu quero um doce, quero, enfim. E a questão da fome emocional também, né? Fome emocional, fome biológica, né? Que uma é quando eu sinto fome, eu estou sentindo meu estômago, tô com falta de energia, qualquer alimento que eu ver na minha frente eu vou precisar comer. E na fome emocional, são momentos pontuais. Então, às vezes é porque eu tô cansado, tô precisando de uma recompensa, porque eu tô triste, porque eu tô com algum tipo de depressão, porque o meu dia foi muito cansativo, eu preciso de um alimento. Então, e eles acabam sendo muito específicos. Então, eu preciso comer um docinho. Eu preciso comer tal coisa. Eu tenho no dia a dia, eu tendo casos de todo tipo, mas alguns mais graves, por exemplo, autismo e tal. E uma das lutas ali é a questão alimentar, que tanto em excesso, dependendo do açúcar, a gente pode produzir uma agitação psicomotora maior, mas também porque são pacientes que muitas vezes, né, são múltiplos fatores, você ajustando o tratamento e tal, a criança pode ter ganho de peso. E aí muitas vezes, como a gente não está no dia a dia lá na casa deles, né, eu sempre tendo contato próximo com as mães, a gente fica tratando e, claro, a questão metabólica do que eu estou indicando já tem um fator muitas vezes que o próprio quadro em si pode gerar uma compulsão, uma hiperfagia, né, que é uma necessidade maior de ingesta calórica. E do que eu trato a gente já fica analisando, porque às vezes sempre no custo-benefício, né, eu tenho que proporcionar um autocontrole e talvez eu tenha que fazer algo pela alimentação. E ainda assim, muitas vezes eu falo para os pais, cara, vocês não podem comprar, nem ter em casa, né? Não pode ter na frente da criança, você vai gerar uma briga e muitas vezes condicionar coisas com a comida como consequência, né? Depois, ou até na rotina, né? Você vai na terapia e depois vai no McDonald's. Porra, daí é pra quebrar, né? Aí quer que eu acabe tudo com remédio e em casa ali você faz uma rotina, você quer que o paciente... Não, eu não vou no Big Mac. E são questões assim que a gente tem que prestar bem atenção, né? Porque aí você tem o teu alimento em casa. Às vezes, por quê? Porque eu fui lá no mercado, eu tava com fome quando fui no mercado, eu comprei, eu levei pra casa. Então já tá lá naquele fácil acesso, né? Então se em algum momento eu tiver essa fome emocional, eu já sei que tá lá, A cabeça né? não E vai muitas vezes eu não vou hora. comer um pedacinho de chocolate, vou comer a barra inteira, Sim. né? Então tem esse tipo de estratégias que a gente pode colocar no nosso dia a dia que podem levar a gente a ter esses novos hábitos, cuidar da alimentação, da atividade física. Atividade física, né? Eu falo que a partir do momento que você se dedicou ali 1 hora ao esporte de forma adequada, você gastou caloria, né? Então, se ganha um pequeno bônus ali para de repente comer uma coisinha ali que você queria. Por quê? Porque você vai gastar, você vai queimar, você está às vezes em déficit calórico, né? Então, a atividade física, ela traz isso para a pessoa, né? Que gastando mais caloria, de repente te possibilita uma dieta não tão restrita. Te dá aquele prazer, pô, hoje eu
Bom, treinei um longão de corrida lá, 22 quilômetros. Mereço uma feijoada. Pode comer um doce ali à noite sossegado, entendeu? Que não pode ser todo dia. Mas esse bônus, né, atividade física, te traz uma dieta mais assim, te abre possibilidades de não ser tão restrita a sua dieta. Porque se você é sedentário, a tua dieta, o teu gasto calórico é 2.000 calorias por dia. A partir do momento que você pratica atividade física, para 2.500, a tua dieta pode ser maior ou ela pode ser mais calórica, mantendo o déficit, né? Então ela te dá um bônus a atividade física, né? Mas ao mesmo tempo, quanto muitas vezes é essencial os dois, né? Porque os dois, de início, quando você começa a atividade física, natação, por exemplo, dá um apetite ferrado depois da natação, né? Sim. Então você não tem estratégia ali e também saber já junto, você não vai ver resultado. Esse bônus não pode ser também fácil de cair. Passar o bônus, né? Isso. Entendeu? Mas a natação por si só, não sei, agora nem me vem em mente o porquê disso, né? Mas ela dá um apetite grande se você já chega corrida, eu vejo que é mais tranquilo, assim. Acho que a natação, eu acho que ela é muito introspectiva também, né? Você ficar num ambiente que é ali 1 hora ali, só você praticando, além de gastar caloria, eu acho que na hora que você sai dali, você quer, acho que fazer alguma coisa. Você estava muito, muito fechado no esporte. Né? Acho que tem alguma questão talvez da questão de estar inserido na água, né? Uhum. Talvez uma questão hídrica também. Também. É porque dentro da água você, por exemplo, não vê sua desidratação. Né? Isso. Você percebe ela, mas você não vê. Fora você vê, escorrer, a camiseta colando ali, né? Então a natação, que eu percebo é isso, muito cuidado ali com a parte de desidratação, porque você não percebe muito ela, né? Tá? E a gente mesmo no último pedal lá, foi em Portugal, não sei. Esse eu não fui, tava grávida. Foi? Esse eu não fui. A gente foi o mais quente que a gente já foi, né? Uhum. E eu e alguns lá, a gente teve desidratação, que era muito asfalto, né? Mas você não percebe. Tive uma desbiose intestinal quando eu cheguei aqui, eu nem tinha noção, né? Mesmo hidratando muito, então tem que estar atento a esses detalhes, né? Atento, aí entra a atividade física e a nutrição, né? Porque ali, pedalando o dia inteiro, né? Às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não faz na rotina, né? Não é só o líquido, né? É o eletrólito, é o carboidrato de rápida absorção, né? Então, porque às vezes o esporte de longa duração, isso é interessante falar, né? Até 1 hora de atividade leve, moderada, você vai usar muito da tua alimentação, tá? Do que você fez no último dia, das suas reservas, tá? Quando a gente já passa para atividade que vai passar ali de 1 hora, 2 horas, que são os endurance, tá numa bicicleta fazendo um pedal, uma viagem de 90, 100 km o dia inteiro rodando, aí você já tem que tomar muito cuidado para repor o que você tá usando, porque você vai consumir as suas reservas, né? Então, assim, não só a hidratação, mas também sais, tá? E carboidrato, que é a fonte rápida de energia ali, tá? Então, essa é a dica, né? Tô andando de bicicleta no final de semana com os amigos, super legal, vou mandar a manhã inteira. Aí você precisa de uma estratégia de nutrição importante ali, porque as tuas reservas podem acabar. Sim. Né? Interessante. Então tá, falar para o pessoal aqui que assistiu, né, onde que eles encontram vocês, rede social, essas coisas. Isso. Eu tenho Instagram, né, Dr. Daniel Figueiredo.ortopedia, e eu atendo, meu consultório é aqui em Joinville, né, na clínica Nacote, uma clínica bem tradicional da cidade. Eu estou à disposição, né? Qualquer dúvida, manda mensagens. Entrar em contato à disposição. Legal. Tá? O meu é @nutri.anaventure. Eu atendo no Elbor Dual Office também. E acho que só para finalizar, se for para a gente dar uma mensagem final, né, Daniel? Que acho que se for para a gente dar um conselho, né,
Acho que é você inserir atividade física primeiro na tua vida. Por quê? Porque uma coisa vai levar a outra. A partir do momento que a gente estava falando de exercício agora há pouco, a partir do momento que você começa a treinar, você vai ter uma consciência que eu vou chegar em casa, vou comer, né? Poxa, acabei de fazer exercício, né? Vou comer mais direitinho. Depois o que vem aí? Consigo dormir melhor. No outro dia eu não acordo cansado. Muita gente fala assim, eu acordo cansado já, né? Então, uma coisa vai levando a outra. A gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Quero começar a fazer tudo. Então, começar devagar. Passinho por passinho. Aí a gente consegue ter um resultado que seja a longo prazo, que seja constante, né? E que seja sustentável. E a dica para o público sedentário, que vai lá no médico, o médico fala, vai para academia. Vai, que isso é muito difícil para essa pessoa, tá? Idoso, principalmente, que cresceu trabalhando, que com outros conceitos, né? A geração ali da década de 40, 50 que a gente tem hoje, não tinha academia, não tinha nutricionista, não tinha nada. Como é que a gente pede para ele ir, né? Então, a dica que eu dou é comece devagar, envolvendo os profissionais, se for possível, 3 vezes por semana. Não vai todo dia, não. 3 vezes por semana. 40 minutos, 1 horinha, de leve e moderada intensidade. Mas faça isso pelo menos uns 3, 4 meses. Sim. Que tem estudos hoje provando que para uma coisa ser incorporada na sua vida, você precisa desse tempo. Talvez nessa idade a importância maior ainda do profissional auxiliar, né? Sim. Que a lesão, para quem nunca teve, não tem a memória muscular, né? Isso, porque ali nos 3, 4 meses vai vir uma resposta dessa dedicação. Alguma coisa vem. Sim. Ou em qualidade de sono, ou em estética, ou em disposição. E aí ela consegue incorporar, ela vê a necessidade de manter. Aí acontece o inverso, se ela ficar sem, ela sente, opa, calma aí, eu preciso voltar. Né? Então esse tempo, né? 3 vezes por semana, 3, 4 meses, tem que encaixar. Porque depois disso ela vai sozinha. Sim. Acho que funciona a mesma coisa para a parte da nutrição. Então, assim, a pessoa não come fruta no dia a dia dela, na semana dela. Vai ser muito difícil a gente já colocar 4, não, porque a indicação é você comer fruta 4 vezes ao dia. Então, calma, vamos colocar 1, é o que a gente vai conseguir. Vamos tomar mais um copo de água, porque eu não consigo tomar, não tomo os 2 litros por dia, média. Então, inclui 1 copo a mais no teu dia. Outro dia, tem uma outra estratégia. Eu vou comer 2 vegetais nas minhas principais refeições. Então, de pequenos passos que vão se formando, né, o grande objetivo final. Então, só também falar, né, calma, né, calma, devagar. Seja gentil com o seu corpo, com sei que o seu objetivo é ter saúde, ela vai ser consequência. A estética vai ser consequência da saúde. A saúde sempre é mais importante. Se ficar olhando o resultado o tempo todo, onde que vai se frustrar. Aquela coisa, né? O ganho de rendimento, a busca de um corpo melhor, de uma musculatura melhor, aquela coisa de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas subindo. Sobe, desce, sobe, desce. No resultado final, ele é interessante. Né? Então, não ter tanta cobrança, né? Calma, vamos devagar, mas sempre ali aprimorando. Essa questão de cobrança também vale bastante na questão da alimentação, porque a alimentação envolve social também. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, quer dizer, hoje à noite eu tenho a festa de aniversário da minha mãe, então eu vou me permitir comer bolo, comer, enfim, tudo que tá lá. No dia seguinte, volto à minha rotina normal, vou fazer o meu exercício. Então a gente só tem que ter esse equilíbrio para também aproveitar no momento certo. Senão chega um ponto que larga tudo. Não ter essa culpa, essa pressão depois. Lá, aproveita. Outro dia, volta tudo normal, vida que segue, tudo certo. Isso aí, legal. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite, pela participação. Nós que agradecemos. E agradeço, muito obrigado. Aguardo todo mundo aí, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.